Vamos com a palavra, então, retomando nossa sessão, com a palavra o conselheiro Anselmo. Excelência, com todo o perdão e já pedindo venhas a indignação de cada um, a Constituição, ela fixa o limite máximo em 8%. Se o tribunal decidir fixar um limite próprio, que o faça. Segundo os cálculos, o limite foi ultrapassado, atingindo 8 inteiros e 14 centésimos por cento. Mas repito, desobedecendo o limite máximo constitucional. Não é constitucional, não é o limite constitucional do Tribunal de Contas, nem o limite constitucional da Constituição Estadual, mas da Constituição Republicana de 88, senhora presidente. Era esse o dado a dar. Senhora presidente, só Para concluir o voto de Vossa Excelência, tem mais? Isso. Então, concluindo o voto, o doutor Sérgio irá concluir seu voto, por favor. isso. Eu quero deixar aqui claro, registrado aí, para depois, especialmente o conselheiro Anselmo não vier mudar as palavras, é o seguinte: o meu voto, eu estou divergindo do conselheiro Anselmo por conta da metodologia de cálculo que ele utiliza para determinar esses índices, tanto na educação quanto na saúde. Eu desde que, até antes, especialmente antes de compor essa Corte de Contas, eu realizava esse tipo de cálculo aí. Já era uma atividade corriqueira minha realizar esse tipo de cálculo. Então, assim, eu, inclusive aqui nos meus pareceres, então a gente, tanto eu quanto o conselheiro Anselmo, nós temos uma divergência aí, e é uma divergência importante, porque ela vai dizer ou não se o gestor aplicou aquele limite previsto na Constituição. E aqui ficou bem claro que, se utilizando a metodologia de cálculo por mim adotada, ele cumpriria esses dois limites. Então, em razão disso, o meu voto é pela aprovação dessas contas, porque, no meu entendimento, ele não descumpriu. As demais irregularidades apontadas no relatório e voto do conselheiro Anselmo Brito, eu reputo importantes, sim. Obrigado. São importantes. Elas merecem atenção do tribunal. O gestor deve ser comunicado dessas irregularidades e deve ser também comunicado para evitar que isso ocorra em outras gestões também, por ele, em que ele atue. Então, eu não estou aqui dizendo que isso aí não é objeto também de rejeição, mas nesse caso particular, nesse caso concreto, na apreciação dessas contas, eu entendo que ela deva ser aprovada, em razão desse argumento aqui, dessa questão dos cálculos. Então, as demais irregularidades nessa prestação de contas, apenas nesta, eu entendo que ela não justifica a rejeição. Senhor presidente, só querendo fazer um registro, que o conselheiro de Sérgio, então, está falando que fique registrado, eu peço que faça registro na ata, que no processo, apenas no processo 5572 de 2010, gestão do senhor Amado Gilvan de Carvalho, do exercício de 2009, apenas nessa, seja feito o registro ipsiletis das palavras do conselheiro Sérgio. Obrigado, senhor presidente. Senhora presidente, eu tenho mais outros esclarecimentos que acabam surgindo à medida que a gente vai discutindo. O conselheiro relator falou que foram gastos 8,14% do repasse do duodécimo, não é? Eu gostaria de saber isso quanto significa em valores absolutos, em moeda corrente também.
em valores absolutos em moeda corrente. Isso. Excelência, eu posso falar aqui em moeda corrente. R$ 7.959,85, embora o limite máximo constitucional seja 8, mas o tribunal, claro, pode fixar outro, como eu já tinha me manifestado anteriormente. Satisfeito, excelência. Rodrigo. Então, já votou o conselheiro Rodrigo, o conselheiro Sérgio votou, o conselheiro Otávio Lessa. Eu voto com a divergência. O valor chega a ser uma coisa insignificante, R$ 7.000. Eu voto com a divergência com o doutor Sérgio, com o conselheiro Sérgio. Senhor presidente, antes de Vossa Excelência apurar o resultado final, e nós estamos assim tendo uma boa dialética, inclusive eu fiz referência à falta de esclarecimentos, do ponto de vista até porque eu não vou estar pedindo vista de todos os processos, mas sobre esse processo especificamente nós travamos uma discussão enorme, levantando problemas específicos, pontuais, de percentuais de aplicação, de valores absolutos. E eu mudei meu convencimento, senhor presidente. Mudei meu convencimento e eu quero votar, retificar o meu voto e votar acompanhando a divergência do conselheiro Sérgio Macedo. Então, nós temos aqui conselheiro Sérgio, conselheiro Otávio e conselheiro Fernando, com entendimento diferente do conselheiro Anselmo e do conselheiro Rodrigo. Rodrigo manteve o seu voto acompanhando Uma parte. em parte, mas não pela rejeição. Isso. E já o voto do conselheiro Sérgio, acho que foi o que ganhou agora, com a aprovação Com a ressalva. com ressalvas. Pela aprovação com ressalvas. Para redação do acordo. Vai Ou para o divergente. relator, será o conselheiro Sérgio. Exatamente. Então, que o processo seja enviado ao conselheiro Dr. Sérgio Maciel para que seja feito o acordo. Senhora presidente, sendo assim, me resta retirar de pauta o processo 2727 de 2013, que foram encontrados alguns pontos que eu entendi melhor verificar, debatê-los, para que traga o processo com um voto totalmente livre de dúvidas. E por razão disso, eu estou retirando de pauta este processo 2727 de 2013. 27 e 27 de 2013, retirado de pauta. No mais, acredito que a minha pauta tenha esgotado para o dia de hoje. Muito obrigada, conselheiro. Pela ordem, o conselheiro Fernando Toledo, para relatar. Senhora presidente, senhores conselheiros, senhor membro do Ministério Público, trago para relatar, a priori, um contrato que se dá sobre o número 17.744 de 2017, da Secretaria de Estado da Educação, responsável, senhor José Luciano Barbosa da Silva, cuida-se de processo administrativo de número 17.744 de 2017, tendo por objeto a alocação de ginásio de esporte na cidade de Maribondo, para possibilitar aos alunos da Escola Estadual Odete Bonfim realizar as atividades esportivas. Para formalizar o procedimento, o gerente regional da Educação da Terceira Região, senhor José Tenório de França, enviou memorando de número 218/2016 da Terceira GERE para solicitar a adoção de medidas para viabilizar a locação do imóvel. Devidamente instruído, o processo foi remetido à Procuradoria-Geral do Estado de Alagoas, sendo exarado o despacho da Procuradoria-Geral de número 1485/2017, opinando pela possibilidade da contratação direta da locação do imóvel. Remetidos os autos a essa Corte de Contas, por sua vez, através do parecer de número 424/2018 da 4ª Procuradoria, por fundamento na observância dos termos legais, opinou pela legalidade, e esse é um apertado síntese do relatório, senhora presidente. Com a palavra do Gustavo, do Ministério Público. Senhora presidente, trata-se de um processo de locação de bem imóvel. Fui eu que fiz o parecer, que está assim emendado: administrativo, fiscalização de atos e contratos, processo de dispensa e contrato,
Artigo 24, inciso 10 da Lei 8.666/93. Locação de imóvel, preço compatível com o mercado, observância da legislação aplicável, parecer pela regularidade. Senhora Presidente. Conselheiro Fernando. Senhora Presidente, eu faço aqui algumas considerações a respeito, inclusive, da lei que rege a matéria, a lei de licitações, como falou o Ministério Público da 8666, e me permite não ser mais redundante com relação a isso, eu faço uma síntese nesse prisma, com base no parecer emitido pela Procuradoria de Contas, parecer inclusive da palavra do próprio doutor Gustavo, já para com o esclarecimento da eventual dúvida do eminente doutor Rodrigo, que poderia ficar impedido se dele fosse o parecer, mas é do doutor Gustavo, apenas para esclarecimento, não encontramos óbices ao registro do contrato. Como a locação do imóvel seguiu os passos necessários para conferir legalidade ao procedimento, voto no sentido de declarar regular a formalização do contrato de número 017/2017, realizado pela Secretaria de Estado da Educação, concluindo em atenção ao artigo 133, inciso 1º do Regimento Interno desta Corte de Contas, pela anotação e registro nos termos e para fins de direito, por se encontrar em sua forma revestida de legalidade. Assim como voto, senhora Presidente. Em discussão, passamos à votação. Conselheiro Rodrigo. Com o relator, presidente. Conselheiro Sérgio. Com o relator, senhora. Conselheiro Otávio. Com o relator. Conselheiro Anselmo. Acompanho o relator, senhor presidente. Aprovado. Senhora Presidente, eu peço, senhora Presidente, antes de relatar alguns processos que entendo pela prescrição e arquivamento dos autos, peço para retirar de pauta o processo TC. Esses encontram-se algumas inconsistências, senhora Presidente, que nós estamos tirando de pauta. É o processo TC 13.930 de 2006, TC 9411 de 2006, TC 3.926 de 2006, TC 2212 de 2007, TC 216 de 2007, TC 14705 de 2006, TC 1916 de 2006 e TC 11210 de 2006. Esse eu estou tirando de pauta, mas depois eu informo. Sim. Com a Votação atendida, conselheiro. relatora de ata. E passo a relatar os processos, então, que estão na pauta também, senhora Presidente. Processo TC 3502 de 2006, esse da Prefeitura Municipal de Traipu, responsável, seu Walter dos Santos Canuto, então prefeito daquela municipalidade. O processo não evoluiu ao Ministério Público, porque não houve nenhuma manifestação nesse interim. De forma que nós votamos pela anulação do acordo 229, reconhecendo a prescrição e o arquivamento dos autos. No processo TC, de número 8159 de 2006, este do Instituto de Previdência e Assistência Social do Servidor do Estado de Alagoas e Pazeal, responsável, o senhor Rogério Moura Pinheiro, então gestor daquele instituto. A multa se deu pelo descumprimento de calendário das obrigações. Também não houve parecer ministerial, pela ausência de defesa, mas nós votamos pela anulação do acordo 220, reconhecendo a prescrição e arquivamento dos autos. Processo TC de número 97 de 2006, da Prefeitura Municipal de Cacimbinhas, responsável, o senhor Jorge Luiz Gonzaga, então prefeito daquela municipalidade. A aplicação da multa se deu pelo descumprimento de obrigações. Não há também parecer pela ausência de defesa. Nós votamos pela anulação do acordo 22842, reconhecendo a prescrição e o arquivamento dos autos. Processo TC de número TC 6069 de 2006,
do município de Arapiraca, responsável o senhor José Luciano Barbosa, então prefeito daquele município. Na mesma atuada, senhora presidente, não aparecer, mas nós votamos pelo arquivamento do acordo 2829, reconhecendo a prescrição e o arquivamento dos autos. Processo terceiro, de número 14.692/2006, da Prefeitura Municipal de Olho d'Água das Flores, responsável o senhor Carlos André Paz Barreto dos Anjos, então prefeito daquele município, não aparecer pela ausência de defesa. Nós votamos pela anulação do acordo 2841, pelo reconhecimento da prescrição e arquivamento dos autos. Processo terceiro, de número 6223/2006, do Fundo de Microcrédito do Estado de Alagoas, FUNCRED, responsável a senhora Genilda Leão, então gestora daquele fundo. Na mesma atuada, senhora presidente, pela prescrição e arquivamento dos autos. Processo terceiro, de número 2660/2006, da Prefeitura Municipal de Arapiraca, mais uma vez, com o mesmo gestor, senhor Luciano Barbosa, então prefeito. A multa tinha sido dada pelo descumprimento de calendário das obrigações, não aparecer ministerial pelo fato da ausência de defesa, pela anulação do acordo 2851, reconhecimento da prescrição e arquivamento dos autos. Assim como voto, senhora presidente, em todos esses processos, agora lidos. Com a palavra o Ministério Público, doutor Gustavo. Senhora presidente, o Ministério Público opina pela prescrição em todos os processos relatados pelo conselheiro Fernando Toledo. Em discussão, os processos ora relatados. Em votação, conselheiro Rodrigo, O relator, presidente. conselheiro doutor Sérgio, Com o relator, senhora presidente. conselheiro Otávio, Com o relator. conselheiro Anselmo. Senhor presidente, mantendo a coerência, evidentemente a coerência, e até aqui por considerar que tem processos um tanto quanto antigos, todos datando de 2006 e 2007, se bem houve a relatoria, eu evoco os fundamentos antes declinados por mim, e aqui até acrescentando a questão, e até mais forte, do eventual poder potestativo, poder jurídico do tribunal em movimento, e assim sendo, talvez ao caso, estando protegido sob o manto da imprescritibilidade. E sendo assim, eu voto com devida vênia de forma contrária ao relator, senhora presidente. Então, conselheiro, aprovados todos os processos ora relatados pelo conselheiro Fernando. Senhora presidente, Com o voto divergente do conselheiro eu não Anselmo. tenho mais processo a relatar e passo para a relatoria de ata os que eu retirei de pauta para que fiquem registrados. Agradeço a Vossa Excelência. Então, pela ordem para relatar, o conselheiro Rodrigo. Senhora presidente, senhores conselheiros, senhor membro do Ministério Público de Contas, trago inicialmente a relatar uma prestação de contas de gestão do senhor Edson Cícero Albino, na qualidade de presidente da Câmara Municipal de Santa Luzia do Norte, durante o exercício financeiro de 2013, protocolado intempestivamente nesta Corte no dia 5 de maio de 2014, por meio do ofício número 14/2014. Eu vou fazer uma leitura, tentar fazer uma leitura resumida da prestação de contas, do voto, aliás, mas de antemão eu antecipo que eu estou julgando irregular as contas, fundado na inadequada instrução processual, que impediria o pleno exercício do controle externo, na atecnia da elaboração dos documentos contábeis elencados na Lei Federal 4.320, assim como não envio do relatório do Sistema de Controle Interno a esta Corte, nos autos da prestação de contas. Estou também aplicando multa
no valor de 500 UPFAOs em decorrência das contas irregulares, no valor de 100 UPFAOs pela constatação de grave infração à norma legal ou regulamentar de natureza contábil e 50 UPFAOs pelo não atendimento de diligência publicada no Diário Oficial do dia 18/8/2017. Enfim, os autos foram inicialmente submetidos à Diretoria de Fiscalização da Administração Financeira do município, que elaborou o relatório AFO-DEFAFON número 092/2014, sem que viesse, contudo, a se manifestar conclusivamente acerca da regularidade das contas. Em seguida, os mesmos foram submetidos à análise da Procuradoria Jurídica, que elaborou o parecer número 884/2014, opinando pela irregularidade das contas. Os autos aportaram no Gabinete dos Auditores, que, por meio do parecer 85/2016, apontou o não envio de documentos exigidos pela Resolução Normativa número 002/2003 e pela Instrução Normativa número 03/2011, assim como de outros documentos essenciais à análise, conforme abaixo elencamos. Aí tem a relação de processos licitatórios, relação das despesas efetuadas com dispensa ou inexigibilidade de licitação, relação de todos os convênios firmados no exercício, rol dos adiantamentos concedidos ou declaração atestando a não concessão, relação com a quantidade e os valores existentes no almoxarifado, termo de conferência de caixa, e enfim, são inúmeras omissões apontadas pela auditoria. Esta sugeriu a conversão do feito em diligência para trazer toda a documentação elencada no item anterior e, caso não houvesse apresentação de defesa ou cumprimento da diligência, propôs ao egrégio Tribunal de Contas o julgamento pela irregularidade das contas de gestão. Chegando os autos ao Ministério Público de Contas, este elaborou o parecer número 2947/2017 da 2ª PC, tendo ressaltado a adequada instrução processual, ressaltando que a adequada instrução processual é o mínimo que se espera de uma prestação de contas, de modo que o caso em tela apresenta a verdadeira hipótese de omissão do dever de prestar contas em seu aspecto material ou substancial, motivo pelo qual o parquê se manifestou pela irregularidade das mesmas. O Ministério Público Especial aduziu ainda que, persistindo o interesse público no conhecimento e análise dos atos de gestão e de execução orçamentária, deveria o conselheiro relator determinar a realização de diligência com vistas a compelir o atual presidente da Câmara a trazer aos autos toda a documentação faltante, para que o colegiado possa, assim, verificar a existência de novas irregularidades, em especial a existência de dano ao erário, não sendo atendida a requisição formulada ou o declarando ser esta inviável em razão da passagem do tempo ou qualquer outro fator, manifestou-se pela realização de tomada de contas especial. Caminhados os autos ao gabinete do relator, este conselheiro, por meio da decisão simples de folha simples número 16/2017, determinou a notificação do senhor José Alberto Hermenegildo Silva e do senhor Edson Cícero Albino, respectivamente, presidente atual e anterior da Câmara Municipal de Santa Luzia do Norte, para que estes apresentassem os documentos ausentes, em atenção às garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, acolhendo assim as sugestões e solicitações apresentadas pelo órgão instrutivo. Assim, através dos ofícios número 027 e número 028/2017, datados de 24 de agosto de 2017,
os mesmos foram devidamente notificados. Porém, tanto o gestor atual quanto o anterior, apesar de devidamente notificados, conforme se comprova dos ARs em anexo, não apresentaram qualquer defesa nem a juntada de documentos que foram requisitados. Esse é o relatório em síntese, Excelência. Com a palavra ao Ministério Público. Senhora Presidente, trata-se de prestação de contas, de gestão da Câmara Municipal de Santa Luzia do Norte, relativa ao exercício de 2013. Senhor relator, esse processo eu acho ele o mais importante do controle externo, porque aqui o tribunal está a exercer a sua competência com colorido mais jurisdicional. Aqui o Tribunal de Contas não vai emitir parecer prévio, vai julgar as contas desse gestor. E esse julgamento ele já vai repercutir diretamente lá na questão da inelegibilidade do gestor, a depender do resultado aqui. Então, é muito importante esse processo, que fundado no inciso 2 do artigo 71 da Constituição Federal. Pois bem, o gestor instado a trazer elementos à prestação de contas não o fez. Ou seja, se omitiu no dever de prestar contas. E aqui, como eu venho afirmado sempre, a obrigação de prestar contas é do gestor. O ordenamento cria uma presunção de que, se ele não prestar contas, as contas são irregulares. Ele tem que se desincumbir desse mistério. Ele não o fez. Portanto, o Ministério Público opina pela rejeição das contas. Doutor Rodrigo, a palavra. Senhora Presidente, eu aqui abro um capítulo que trata da obrigação do envio dos documentos. Eu vou pedir vênia para dispensar a leitura, tendo em vista que o gestor não encaminhou a documentação constante da Resolução Normativa número 002/2003, nem da Instrução Normativa número 003/2011. Faço a análise também dos instrumentos de planejamento de programação, dentro daquela praxe lá no nosso gabinete, e a análise verifica que foram encaminhados a este Tribunal de Contas, tanto a LOA, como a LDO, como o PPA, por parte do chefe do Poder Executivo. Na verdade, não se tratava de uma obrigação dele como gestor, mas do prefeito encaminhar as prestações de contas, e fizemos a análise a partir dessa documentação. Verificamos também que a LOA foi veiculada por meio da Lei Municipal 556/2012, que esta veio desacompanhada de seus anexos, e que o texto principal do mencionado instrumento normativo não contém qualquer dispositivo fixando de forma explícita ou implícita o valor do duodécimo da Câmara de Vereadores, que é um fato grave, mas que não é verificado para fins de responsabilização nessa prestação de contas, e sim na prestação de contas de governo. A gente está tratando aqui de contas de gestão, e estou informando a título meramente informativo de como o gestor encontrou a execução do seu orçamento. Todavia, de forma totalmente indevida, por violar a finalidade preconizada pelo Constituinte originário para este tipo de diploma legal, que se encontra instituído pelo artigo 165, parágrafo 2º da Constituição Federal, constatou-se que a LDO para aquele exercício financeiro, Lei Municipal número 550/2012, fixou o repasse do duodécimo para a Câmara Municipal no valor de R$ 599.380. Portanto, ele não estava previsto na lei orçamentária, mas na LDO do município. O PPA estabeleceu para o Legislativo Municipal, no anexo de metas e prioridades para a administração pública, a meta financeira no total de R$ 2.579.000 para os anos de 2010 a 2013, o que representa um valor anual de R$ 644.000, e aí
também é outro ponto que merece ser aprimorado, porque o próprio duodécimo total da Câmara Municipal anual foi fixado em valor equivalente de R$600 mil. E aí avançamos a nossa análise para a gestão orçamentária, financeira e patrimonial daquele gestor, e destacamos da análise do balancete geral, que traz que a Câmara Municipal de Santa Luzia do Norte recebeu durante o exercício financeiro de 2013, a título de receitas orçamentárias, apenas os recursos provenientes do duodécimo, que foram repassados pelo chefe do Poder Executivo local. Todavia, ao elaborar o seu balanço orçamentário, o gestor da Câmara, desconsiderando todas as regras de contabilidade aplicadas ao setor público para o caso, deixou de fazer o registro do valor do duodécimo na rubrica destinada às transferências financeiras recebidas. Aliás, o mencionado demonstrativo é completamente omisso quanto à informação referente a estes recursos, de modo que, se apreciado isoladamente, inevitavelmente chegamos à conclusão equivocada de que o Legislativo não teria oferido qualquer tipo de receita naquele ano. Esta falha de preenchimento somente pôde ser visualizada quando comparamos este campo com o campo dos demais documentos contábeis, já que tanto o balanço financeiro quanto o demonstrativo de variação patrimonial evidenciam que o Legislativo auferiu receitas orçamentárias provenientes do duodécimo no valor de R$630 mil. Em contraposição às receitas, o balanço orçamentário indica que foram executadas despesas correspondentes a R$ 630.679,49, o que gerou um insignificante déficit orçamentário no valor de R$ 15,25. Já no balanço financeiro, não foram encontrados aparentes erros de contabilidade. Nele, podemos verificar o registro correto de receita e das despesas. Constatamos ainda que as receitas extra-orçamentárias foram de R$ 81.329,65 e as despesas extra-orçamentárias de R$ 81.281,88, que os saldos de caixa do exercício de 2012 estavam zerados e que foram transferidos para o início do exercício de 2014 o valor de R$ 288,86, que deveriam ter sido devolvidos ao Poder Executivo ou compensados quando do repasse da primeira parcela do duodécimo do exercício subsequente, de acordo com o entendimento que vier a ser pacificado por esta egrégia Corte. Por fim, o demonstrativo de variação patrimonial também contém equívoco em sua elaboração, já que as despesas orçamentárias nele registradas divergem das que foram contabilizadas tanto no balanço orçamentário quanto no balanço financeiro. Ou seja, enquanto que nestes dois últimos documentos contábeis encontramos o registro das despesas orçamentárias no importe de R$ 630 mil aproximadamente, no primeiro temos o registro de R$ 104.190. As inconsistências encontradas na elaboração dos referidos documentos contábeis contaminam toda a credibilidade que deve ser depositada nos mesmos, além de prejudicar a visualização da real situação patrimonial, financeira e orçamentária daquela unidade. Aqui a gente avança também a análise a título informativo na alteração do orçamento destinado ao Poder Legislativo, e o gestor informa em seu quadro de decretos que o Poder Executivo determinou a abertura de créditos suplementares no importe de R$ 155 mil, mediante a anulação de despesas no valor de R$ 148 mil aproximadamente, em aparente violação aos artigos 42 e 43 da Lei 4.320/64, abaixo transcritos,
estabelecem as formas de utilização deste tipo de crédito adicional. E aqui eu faço menção que essa abordagem é feita a título meramente informativo, que pese se tratar de uma aparente irregularidade, ela não repercute nessas contas, mas sim nas contas de governo, né? Haja vista que a responsabilidade pelos decretos que abriram os créditos suplementares é do chefe do Poder Executivo. E, por fim, também trazemos a informação de que a dívida flutuante ao final do ano de 2013 atingiu um montante de R$ 47,77, representados por consignações. E o mais grave que nós registramos e que inviabiliza a análise pontual dos atos de gestão é que o jurisdicionado não encaminhou a este egrégio tribunal a cópia de qualquer contrato celebrado pela Câmara Municipal de Santa Luzia do Norte durante aquele ano. Aliás, a informação que nós temos é que não há nenhum registro de envio de contrato a esse tribunal pela Câmara Municipal. Prosseguimos a análise quanto aos limites constitucionais do artigo 29, inciso 6, que preconiza que o subsídio dos vereadores deverá ser fixado pelas respectivas câmaras municipais em cada legislatura para a subsequente. Todavia, devido à ausência de informações e de documentos, ficou prejudicada a análise quanto ao cumprimento deste limite. Com relação ao total de despesa com a remuneração dos vereadores, preconizado no inciso 7º, artigo 29 da Constituição Federal, também ficou impossibilitado de ser verificado em virtude da ausência de documentos que pudessem permitir a análise. No que se refere ao total de despesa do Poder Legislativo Municipal, incluídos os subsídios dos vereadores, do artigo 29A, caput, a nossa análise verificou que a Câmara Municipal recebeu R$ 75,32 a mais do que determina a Constituição, mas que pela sua insignificância, no entender deste relator, também não deve ser considerado como ponto a ensejar a rejeição das contas por esse ponto específico. Quanto ao parágrafo 1º do artigo 29A da Constituição Federal, determina não gastar mais de 70% de sua receita com folha de pagamento, incluindo o gasto com o subsídio de seus vereadores, sob pena de crime de responsabilidade. Verificamos que houve uma adequação por parte do gestor, este tendo gasto 66,95%. Verificamos também, na análise, que houve o cumprimento dos limites legais com despesa de pessoal. Foi verificado que o gestor não encaminhou o relatório de gestão de controle interno, em descumprimento à instrução normativa número 003/2011, e com fundamento nesses pontos da análise levada a efeito nos autos do processo, considerando a inadequada instrução processual, a atecnia na elaboração dos documentos contábeis, assim como o não envio do relatório do Sistema de Controle Interno, apresento voto para que o Pleno desta Egrégia Corte de Contas, no uso de suas atribuições constitucionais, legais e regimentais, decida julgar irregular as contas de gestão do senhor Edson Cícero Albino, presidente da Câmara Municipal de Santa Luzia do Norte, durante o exercício financeiro de 2013, com fundamento nos artigos 31, parágrafo 1º, 71, inciso 2 e 75 da Constituição Federal, com fundamento no caput do artigo 36 e 97, inciso 2 da Constituição do Estado de Alagoas, e ainda nos artigos 1º, inciso 2, 94 da Lei Estadual 5.604/94,
E nos artigos 2º, inciso 2, 6º, inciso 3, 96, inciso 1, do Regimento Interno da Corte. Estou votando também por aplicar multa no valor total de 650 UPFAUs, sendo que 500 UPFAUs em decorrência das contas julgadas irregulares, 100 UPFAUs pelo ato praticado com grave infração à norma legal e regulamentar de natureza contábil e 50 UPFAUs pelo não atendimento da diligência que fora encaminhada pessoalmente ao gestor e publicada no Diário Oficial do dia 18/8/2017, esta com fundamento nos artigos 45 e 48, inciso 1, 2 e 4 da Lei 5.604/94. Voto também por aplicar multa de 50 UPFAUs ao senhor José Alberto Hermenegildo Silva, na qualidade de atual presidente da Câmara Municipal de Santa Luzia do Norte, com fundamento nos artigos 45 e 48, inciso 4 da Lei 5.604, nossa lei orgânica, em decorrência do não atendimento no prazo fixado de diligência, também direcionada a ele. Voto por acolher em parte a sugestão do Ministério Público de Contas apenas para determinar a DEFAFON que inclua a Câmara Municipal de Santa Luzia do Norte no plano de auditorias a ser elaborado para o exercício financeiro de 2018, a fim de que possa verificar a atual situação desta unidade orçamentária. Voto por remeter cópia deste acórdão ao gestor epigrafado por meio de AR. Voto por publicar a presente decisão no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado. E, por fim, retorno dos autos ao gabinete deste relator, após cumpridos os dispositivos acima, para outras medidas que se fizerem necessárias. É como eu voto, Excelência. A palavra do Ministério Público. Já se manifestou? Sim, então, em discussão. Excelência. Conselheiro Anselmo. Excelência, tendo em vista as irregularidades apontadas por Vossa Excelência, em nenhum momento de análise processual foi vislumbrado a ocorrência de potencial dano ao patrimônio público. Não foi verificado, Excelência. Obrigado, Excelência. Continua a discussão. Passamos à votação. Conselheiro Dr. Sérgio. Acompanho o relator, senhora presidente. Conselheiro Otávio. Com o relator. Conselheiro Fernando. Conselheiro Anselmo. Conselheiro Anselmo. Excelência, eu acompanho o relator, mas fazendo a ressalva quanto ao cumprimento dos limites mínimos ou máximos constitucionais, independente de que percentual e de que valor, ainda que irrisório, mesmo porque o tribunal já reprovou contas em valores até de R$12, em função disso, eu faço essa ressalva no voto do conselheiro. Ou seja, para incluir, além disso, a questão de ultrapassagem do limite mínimo constitucional declinado pelo conselheiro. Conselheiro Fernando. Acompanho o relator, senhora presidente. Então, aprovado. E se o conselheiro relator aceita a sugestão do conselheiro Anselmo, seria essa? Não, já foi vencido, já foi vencedor. Então, aprovado, conselheiro Rodrigo. Com a palavra, Vossa Excelência. Senhora presidente, eu estou solicitando o adiamento do processo TC 6288/2012 e tenho a relatar mais 18 processos. São eles, vou fazer a leitura em lista, como a praxe no tribunal. Conselheiro Rodrigo, o 6288 é esse? 6288. Fica adiado ou retirado? Adiado para a próxima sessão. Adiado para a próxima sessão. 6288/2012. Foi pronto. Inicialmente eu trago 2 processos de aplicação de multa, processos FUNCONTAS. Fundamento é a omissão no envio das remessas de dados ao SICAP. São eles o processo TC 16.491/2011 da Prefeitura Municipal de Lagoa da Canoa,
tendo como responsável o senhor Jair Lira Soares. A aplicação se dá pelo não envio a esta Corte do balancete do FUNPREV do mês de agosto de 2011. Trago também a aplicação de multa, o processo TC 17.172/2012 da Agência de Defesa e Inspeção Agropecuária de Alagoas, tendo como responsável o senhor Manuel Costa Tenório, e a multa se dá pelo não envio a esta Corte de Contas de contrato firmado com a empresa Luísio Moreira Ávila, publicado no dia 14/12 de 2013. Na verdade, aqui se trata de omissão, descumprimento do calendário de obrigações. Por conta disso, o primeiro processo não teve defesa, não tramitou pelo Ministério Público de Contas, e o segundo processo houve a notificação do gestor com apresentação de defesa e parecer da lavra da terceira Procuradoria de Contas. Nos dois eu estou aplicando multa de 500 UPFAOs, com fundamento nos artigos 45 e 48, inciso 3 da Lei 5.604, em conceder prazo de 5 dias contados a partir do recebimento do AR para que o ex-gestor encaminhe ao SICAP a respectiva obrigação, em conformidade com o artigo 2º caput da Instrução Normativa número 002/2010, sob pena de aplicação de nova multa, em cientificado o inteiro teor desta decisão para proceder no prazo máximo de 15 dias, após o trânsito em julgado, ao pagamento da multa que lhe foi imposta por este tribunal. Voto também por alertar de que o não pagamento de multa no prazo fixado implicará em comunicação à PGE para ajuizamento de ação de execução e em cientificar a direção do FUNCONTAS para o cumprimento desta deliberação. É como eu voto, Excelência. A palavra ao Ministério Público. Senhora Presidente, o Ministério Público opina pela aplicação de multa em todos os processos relatados pelo conselheiro Rodrigo Siqueira. Em discussão, conselheiro Fernando. Só um esclarecimento, foi sem o falso. 50. Que tinha majoritário, mas Continua em discussão. Passamos à votação. Conselheiro Sérgio. Acompanho o relator, senhora presidente. Conselheiro Otávio. O relator, presidente. Conselheiro Anselmo. Excelência, eu acompanho o relator, inclusive quanto ao valor em eventual multa aplicada por descumprimento do calendário de obrigação dos gestores públicos desta Corte, senhor presidente. Conselheiro Fernando. com o relator, senhora presidente. Aprovados. Senhora Presidente, eu tenho mais 2 processos também de aplicação de multa, pelo envio, nesse caso, intempestivo de remessa do SICAP. São eles o processo TC 13.999/2014, da Câmara Municipal de Maceió, tendo como responsável o senhor Francisco Holanda da Costa Filho. Processo com notificação do gestor, com defesa, parecer do Ministério Público de Contas, 4ª PC. Todavia, a defesa é considerada inconsistente. Processo TC 2306/2017, do Fundo de Previdência Social do município de Piranhas, tendo como responsável o senhor Moisés de Aguiar. A multa se dá pelo envio fora do prazo de prestação de contas referente ao exercício financeiro de 2015. Nesse caso aqui não é descumprimento da intempestividade de remessa do SICAP. Com base nisso, voto no sentido de aplicar multa de 100 UPFAOs aos gestores com fundamento no artigo 45 e 48, inciso 3 da Lei 5.604/94 e nos artigos 203 e 206 do Regimento Interno da Corte. Voto também por cientificá-los do inteiro teor desta decisão.
em alertar de que o não pagamento da multa no prazo fixado implicará em comunicação à Procuradoria-Geral do Estado para posterior ajuizamento de ação de execução e em cientificar a direção do Funcontas para o cumprimento desta deliberação. A palavra ao Ministério Público. Senhora Presidente, o Ministério Público opina pela aplicação da multa. Em discussão, passamos à votação. Conselheiro Sérgio. Acompanho o relator, senhora presidente. Conselheiro Otávio. Com o relator, presidente. Conselheiro Anselmo. Acompanho o relator, senhor presidente. Conselheiro Fernando. Com o relator. Aprovados. Senhora Presidente, temos mais um processo que, na verdade, é um arquivamento do processo. Processo TC 13.981/2016, da Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito de Delmiro Gouveia, tendo como responsável o senhor Fernando Gilberto Nunes Calaça. A abertura se deu pelo não envio a esta Corte de Contas da terceira remessa do SICAP do ano de 2016. Todavia, o próprio Funcontas, através do memorando 399/2017, demonstra que o gestor enviou os documentos ou as informações necessárias dentro do prazo regulamentar. Por isso, estou votando no sentido de determinar o arquivamento do processo com fundamento no parágrafo único do artigo. Aqui tá, o fundamento está errado, é só corrigir o fundamento, mas com fundamento do regimento interno do Tribunal de Contas. Voto em dar conhecimento ao gestor da decisão e em publicar a presente decisão para fins de direito. É como eu voto, Excelência. Sim, com a palavra o Ministério Público. Senhora Presidente, o Ministério Público opina pelo arquivamento. Em discussão, passamos à votação. Conselheiro Sérgio. Acompanho o relator, senhora presidente. Otávio. Acompanho o relator, presidente. Conselheiro Anselmo. Excelência, eu só gostaria de esclarecimento. O arquivamento, ele está se dando, por gentileza, realmente eu não acompanhei, peço aqui desculpas, só se dando em função... Na verdade, houve uma informação equivocada do Funcontas, ele abriu o Perfeito. processo, posteriormente o próprio Funcontas. Isso. Obrigado, excelência. Como vota Vossa Excelência? Como vota? Acompanho o relator. Sim, sim. Conselheiro Fernando. Com o relator, senhora presidente. Aprovado. Tá. Aprovado. Senhora Presidente, eu tenho mais alguns processos, sendo que o primeiro, todos eles de arquivamento, todos eles estou reconhecendo a prescrição, sendo que o primeiro eu estou reconhecendo a prescrição quinquenal e os demais eu estou reconhecendo a prescrição intercorrente. São eles os processos TC 18.154/2011, da Prefeitura de Rio Largo, tendo como responsável o senhor Antônio Lins de Souza Filho. Processo TC 18.177/2011, da Prefeitura Municipal de Rio Largo também, como gestor responsável o senhor Antônio Lins de Souza Filho. É que eu faço uma correção. Na verdade, são esses dois primeiros processos, eu estou acolhendo a prescrição quinquenal. Os demais, eu estou acolhendo a prescrição intercorrente, né? Processo TC 12.175/2012, do Gabinete Civil do Governador, tendo como responsável o senhor Álvaro Antônio de Melo Machado. Processo TC 12.076/2012, também da Secretaria Estadual do Gabinete Civil, como responsável o senhor Álvaro Antônio Melo Machado. Processo TC 4146/2014, da CARP, oriundo da CARP, tendo como responsável o senhor Elcio Oliveira Tenório de Lima. Processo TC 15.303/2013, da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, possuindo como responsável a senhora Celiane Rocha Apelt. Processo TC 12.305/2012,
da Câmara Municipal de Lagoa da Canoa, tendo como responsável o senhor Jair Lira Soares. Processo TC 16.263/2012,